Amigos e amigas, estamos de volta e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre legislação. Aí vão dizer assim, ó, esse cara está enrolando, né? Ele falou que ia dar continuidade ao artigo 1º e 2º da Lei Brasileira de Inclusão e continuou devendo essa conceituação. Mas é que as novidades vão aparecendo, os entrevistados vão chegando, nós vamos daqui a pouco entrevistar Sônia Mendes, que tem um trabalho maravilhoso de inserção no mercado de trabalho de pessoas pacientes cognitivos. E essa semana, acho que há 2 dias atrás, como no programa passado eu falei que havia saído um decreto regulamentando a questão de cadeiras, da parte de turismo, de tudo, de reservas, né? Me sai essa semana um outro decreto, agora regulamentando a questão das vagas de mercado de trabalho. E isso é uma coisa muito importante. Como eu venho frisando, a Lei Brasileira de Inclusão não foi regulamentada e estão regulamentando os artigos aos poucos, na medida que se vão deparando com essas necessidades. E essa semana, esse decreto regulamentar veio trazer algumas modificações acessíveis, como, por exemplo, a legislação anterior dizia de 5% a 20% de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público. É claro que raramente a gente vê alguém colocar mais de 5%. Olha que o governo está obrigado, por força de lei, a promover essa igualdade, diminuir as desigualdades, promover essa inclusão, e o próprio governo bota 5%. É muito raro você chegar em algum local e encontrar 10%. Mas, de qualquer forma, a lei falava de 5% a 10%, a 20%. Agora, o decreto regulamentar, ele vai falar no mínimo de 5% e não fala no máximo. E, juridicamente, nós temos que avaliar como fica isso, porque a lei havia estabelecido um teto, que eu, confesso, preciso até reler o decreto, não vi este teto ali estabelecido. Mas ele foi muito interessante porque na questão das provas, ele foi dizer como essas provas serão aplicadas, em que circunstâncias, vem prever tecnologia assistiva, o que é importantíssimo, vem prever uma série de situações inovadoras. Veio realmente colocar regras nessa inserção da pessoa com deficiência no serviço público através de concurso e também na iniciativa privada. Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né, que a promessa tem que ser cumprida. Nós estávamos falando da Lei Brasileira de Inclusão e estávamos falando das deficiências. E começamos a falar da deficiência sensorial. E nós temos mais de um sentido, o que foi muito questionado. Por quê? Porque ele fala deficiente sensorial. É pessoa com deficiência, ele descreve as deficiências cognitiva, física, sensorial, que mediante a um ou mais obstáculos é impedido de ter uma vida plena em sociedade. Bom, e nós temos mais de um sentido. Aí a pessoa diz o seguinte, mas espera aí então, o olfato também é um sentido. Então, eu tenho problema de olfato, eu sou deficiente. Olha só, a Lei Brasileira de Inclusão, ela, quando quis revogar alguma coisa, ela revogou explicitamente. E nós temos lá atrás uma legislação que diz e descreve as deficiências. E quando ela descreve as deficiências sensoriais, ela coloca os tipos de deficiência e o grau. E ela não inclui todos os sentidos. Então, nós temos que estar muito atentos, que dizer assim, a Lei Brasileira de Inclusão tacitamente revogou. Não, não revogou, está em vigor, está valendo o que existia anteriormente. O que ele fez ali naquele artigo foi mudar o conceito de pessoa com deficiência e a sua forma de avaliação, que deixou de ser exclusivamente da ótica médica para a ótica biopsicossocial. Agora, a descrição, a definição das deficiências ainda está em vigor o que estava lá atrás. Inclusive, recentemente,
eu acho que há uma semana e pouco, colocaram em pauta, eu não sei nem se foi votado no Rio de Janeiro, que no estado do Rio de Janeiro, a pessoa com visão monocular seria considerada pessoa com deficiência. Por que isso? A pessoa com visão monocular, ela não está agraciada pela legislação antiga como pessoa com deficiência. Dentro daquela gradação que eles deram, eles não abrangeram a pessoa. E houve um grande movimento no passado para que isto fosse inserido. E no âmbito da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, após uma avaliação técnica, eles entenderam que colocar a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência iria de encontro à Convenção da ONU, que o Brasil é signatário, que faz parte hoje de nossa legislação. Então, há de se ter muito cuidado com leituras equivocadas da Lei Brasileira de Inclusão. Né? Tem que ficar claro, vou repetir, aquele artigo ali, ele vem conceituar e mudar o enfoque, que agora a deficiência não é mais só avaliada por um médico, e sim por uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação biopsicossocial. Mas na parte médica, esta avaliação ainda é baseada na legislação antiga existente. E nenhum novo tipo de deficiência ou disfuncionalidade, ou como se diz na Espanha, discapacidade, foi abrangida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista com Sônia Mendes, da FAETEC de Quintino, Escola Favo de Mel, que forma mão de obra de pessoas, pacientes cognitivos para o mercado de trabalho. Aguardem.